Fala pessoal, tudo certo? Continuando aí os nossos conhecimentos sobre o AutoCAD, hoje a gente vai conhecer uma opção extremamente importante, que é uma das funcionalidades, né, que enriquecem muito aí o uso desse software, que é justamente a propriedade de trabalhar com layers ou camadas. Em projetos técnicos é muito importante a gente trabalhar com esse conceito das layers. O que são as layers? É como se cada layer fosse um desenho diferente e quando a gente ativa essas layers, a gente sobrepõe camadas do mesmo desenho. Isso é muito importante em um projeto. Vamos pensar num projeto arquitetônico. Eu posso ter o desenho arquitetônico numa layer. Sobreposto a esse desenho, eu posso ter o projeto estrutural. Sobreposto a esse projeto, eu posso ter o projeto predial. Posso ter os projetos de instalações elétricas. Posso ter o projeto de mobílias junto lá com o arquitetônico, né, de interiores. Posso ter o projeto aí do estrutural das fundações, né? Enfim, diferentes projetos. Eu posso ir ligando e desligando essas camadas de acordo com aquilo que eu quero visualizar. Isso garante, por exemplo, que a gente utilize camadas como ponto de partida para a realização de projetos. Se eu penso num elemento de máquina, né, cheio aí dos seus componentes, cada grupo de componentes eu posso deixar numa layer diferente para que quando eu ligo aquela layer, eu consiga visualizar só aquele grupo, por exemplo. Mas vamos entender melhor, né, agora na prática isso. Bom, por definição, o AutoCAD ele já coloca todos os desenhos que a gente começa a fazer na layer 0. Essa layer nunca dá para ser apagada, já é uma layer padrão aí que o AutoCAD tem. Para você ter as opções das layers, você pode vir aqui em cima, em Layers, ou clicar LA, Layer. Aqui vai abrir a aba das Layers, né? As opções ali, as caixinhas de diálogo aí das Layers. Bom, vamos criar uma layer nova. Então, vou criar uma nova layer, vou chamar essa layer de isométrico. Essa layer isométrica, a gente vai colocar uma coloração para facilitar a visualização de azul. E aqui a gente tem outras opções que eu já vou falar um pouquinho com vocês logo mais. Então, criei essa layer isométrica. Eu quero colocar esse objeto na camada isométrica. Então, vou selecionar o objeto e eu vou colocar ele selecionando aqui isométrico. Repare que agora ele ficou com as propriedades do objeto isométrico. Esse objeto aqui também eu vou colocar na layer isométrica. Vou criar mais uma layer. Essa layer eu vou chamar de linhas, que são os desenhos ali embaixo que estão nas linhas. Vou colocar de vermelho. Vou criar outra camadinha, círculo. Vou colocar aqui na layer, colocar um verde mais escuro. E vou agora selecionar os elementos. O círculo vou colocar na sua layer correspondente. As linhas que foram desenhadas, vou selecionar todas ali e vou colocar na layer das linhas. E vou deixar esse elemento aqui desenhado na layer default, layer 0. Bom, agora vamos conhecer, né, as possibilidades das layers. Então eu posso substituir ali a layer padrão. Se a layer 0 estiver desenhada, quando eu começar a desenhar um novo elemento, ele vai... Deixa eu desativar aqui o F5. Quando eu começar a desenhar um novo elemento, ele vai estar na layer 0. Se eu quiser desenhar um novo elemento que pertence ao grupo das linhas, então eu deixo as layers das linhas acesas e começo a desenhar ali, porque automaticamente ele já vai pertencer àquele grupo. Agora, opções importantes. As layers têm esse símbolozinho. O que significam esses símbolos? Bom, o primeiro aqui é se eu quero deixar aquela layer visível ou não. Então vamos lá. Vamos supor que essas linhas em vermelho eu não queira deixar visível. Então eu vou
apagar a visualização. Não vou, na verdade, vou desligar a visualização, né? Não vou apagar os elementos, eu vou desligar. Como essa é a layer que está ativa lá em cima, o AutoCAD dá essa mensagem, né? Essa layer corrente vai ser desligada. Então, desligar a layer ali. Deixa eu colocar em outra layer. Porque como agora ela está desligada, mesmo que eu desenhe um novo elemento, ele não vai aparecer visível. Então agora, isométrico. Vamos supor que eu queira desligar a layer do círculo também. Então eu consigo visualizar só aquilo que eu quero. Agora, se eu quiser retornar a visualização, é só eu acender de novo. Inclusive, aquela nova linha que foi desenhada está aqui. A gente tem a opção também, né, de congelar aquela layer, quando eu não quero que ela sofra nenhuma modificação. É importante porque, às vezes, mesmo desligado, a gente pode acabar movendo, né, esses elementos aí das layers. Deixa eu abrir de novo aqui as layers. Bom, aqui tem a opção também daquela layer ser plotada ou não, né? Quando a gente for falar de impressão, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. A coloração, o tipo padrão de linha, que a gente pode mudar, a espessura padrão de linha, a transparência daquela camada, né? São os principais elementos aqui que a gente vai trabalhar quando se fala de layer. As layers, elas podem ser também apagadas, eventualmente. Para eu apagar uma layer, eu não posso ter objetos naquela layer. Então, por exemplo, a layer círculo, ela tem um elemento. Então, na hora que eu for apagar essa layer, círculo, clicar duas vezes aqui e apagar, eu não posso deletar ela. Justamente por quê? Porque ou ela é a layer ativa, ou porque ela contém objetos, ou porque a layer 0, que não pode ser deletada, né? Então aqui tem vários probleminhas. Mesmo se eu selecionar o outro e clicar aqui no círculo e apertar para deletar, eu não consigo porque ela tem objeto. Então esse objeto eu apago ou eu mudo para outra layer. Eu vou mudar para outra layer. Vou colocar aqui na layer de linhas. Agora, na hora que eu clicar no círculo, eu consigo apagar a layer. Por definição, a layer, né, a camada 0, ela nunca pode ser apagada, que é a camada aí inicial dos desenhos. Eu posso criar quantas layers eu quiser, de acordo aí com as necessidades. Agora eu vou criar uma layer que são linhas auxiliares. Aqui eu vou deixar os elementos que a gente usou para desenhar os círculos isométricos de maneira auxiliar. Então eu vou colocar de cinza. O tipo de linha, eu vou colocar um outro tipo. Ao invés de ser linha sólida, né, eu vou vir aqui em Load, carregar mais tipos, e vou colocar essa linha tracejada. Clico duas vezes e seleciono. Então agora eu vou selecionar os elementos auxiliares que foram utilizados para o traçado. Vou colocar aqui na linha auxiliares. Reparem que esses elementos, eles estão tracejados porque, por definição, aquela layer é uma layer tracejada. Mas dentro de uma layer sempre tem que ter elementos iguais? Não necessariamente. Eu vou selecionar, eu quero deixar esses elementos aqui tracejados também, mesmo que eles sejam da layer isométrica. Por padrão, elementos da layer isométrica, eles estão linhas cheias, né? Mas eu quero que esses elementos aqui eles sejam tracejados. O que eu faço? Eu venho nas propriedades dos objetos, né, dos elementos. Então aqui, o tipo de linha, line type, né? A gente tem aqui é linha by layer. Então ele está seguindo a propriedade da layer. Se eu selecionar um outro tipo de linha, aquele elemento vai pertencer à layer, nesse caso aqui layer isométrica, mas vai estar com o tipo de linha que eu indiquei. Se eu mudar a layer isométrica para outro tipo de linha, o que vai acontecer? Então vamos colocar um outro tipo aqui, traço ponto. Os elementos que estavam by layer, né, que o tipo estava seguindo a layer, eles são modificados automaticamente. Mas
esses elementos que não estão nas layers não são modificados. Então, se eu quiser sempre que aquele elemento siga as recomendações daquela layer, é interessante deixar aqui by layer, tanto para coloração, quanto para o tipo aí de espessura, quanto para o tipo de linha. Então, se eu quiser, por exemplo, deixar isso aqui de outra cor, mas ainda assim pertencendo à parte isométrica, né? A layer isométrica. Então, é só eu selecionar e mudar essa propriedade aqui da coloração do objeto, a laranja. Mas eles continuam sendo isométricos. Tanto é que se agora eu desligar a visualização das linhas e dos auxiliares, eu vou ficar ali com a visualização dos elementos em 0. Eu vou desligar deles também. E todo mundo aqui está aparecendo, os isométricos. Porque todos pertencem à layer, né, a camada isométrica. Apesar das propriedades das linhas aqui eu ter modificado e da coloração, eles continuam pertencendo àquela camada. Bom, trabalhar com layers é muito importante, né? Todos os projetos eles precisam de layers, porque organiza a nossa visualização, o nosso desenho, os nossos elementos. Além disso, as layers elas ficam salvas no próprio arquivo DWG, né? Então, se a gente abrir em outro computador, vai continuar com essas camadas. Eventualmente, até nos PDFs que a gente gera, a gente pode ter algumas camadinhas aparecendo ou não. E ao longo aí das nossas atividades, a gente vai conhecendo outras ferramentas adicionais, como poder trabalhar mais com as layers, mas é interessante sempre criar aquelas layers padrão. Ainda mais quando você tiver aí o seu projeto, você pode já deixar template de layers prontas para sempre utilizar. Por exemplo, num projeto arquitetônico, você pode ter layers de esquadrias, de alvenaria, de projeto estrutural, né, da parte estrutural, né, pode ter layers de cotas, layers de textos. Você vai organizando aí de acordo com as suas necessidades. Então, nesse momento, a gente descobriu um pouquinho mais aí sobre as layers, as vantagens e desvantagens aí que a gente pode ter, né? Como poder começar o nosso projetinho organizando as informações nessas camadas. Então, nos vemos aí na próxima oportunidade. Bons estudos!